Nós começamos na semana passada, com uma aula introdutória, a estudar o livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos nos concentrar no primeiro capítulo de Jonas, sobre o tema A Vocação de Jonas e a Sua Rejeição. Abra sua Bíblia, por favor, em Jonas capítulo de número 1. Nós vamos analisar todos esses versos. São 17 versos. Jonas, capítulo de número 1, do verso 1 ao 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tenhamos uma palavra de oração. Querido Pai, nós oramos a Ti, pedimos compreensão desse texto bíblico, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento, de modo que compreendamos o texto, mas que não haja tão somente uma compreensão intelectual, mas que ela desça ao coração e tenha implicações na nossa prática. Abençoe os Teus filhos, nos abençoe no estudo deste capítulo, na compreensão esta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, esse texto do verso 1 ao 17, do capítulo 1 de Jonas, descreve como Deus chamou Jonas, como Deus o comissionou, a sua rejeição, a fuga e, finalmente, o momento que um grande peixe o tragou, conforme diz o verso de número 17. Em outras palavras, é a descrição da desobediência de Jonas. Esse texto do capítulo 1, ele pode ser dividido em 5 partes. Acompanhem comigo, como já é sabido entre todos, ao longo de toda a exposição, a Bíblia aberta. Primeira parte, versos 1 e 2, o Senhor comissiona Jonas. Segundo, verso 3, Jonas se rebela, rejeitando o chamado de Deus. Verso 4, Deus soberanamente revela o seu poder sobre a criação. Do verso 5 ao 16, o desespero dos marinheiros e tripulantes daquele barco. E por fim, verso de número 17, o Senhor envia um grande peixe para resgatar Jonas. Acompanhe comigo a exposição a partir do verso de número 1, que diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Perceba que o escritor deste livro, ele não se preocupou em introduzir o livro. Em outras palavras, de elaborar uma espécie de prefácio. Ele somente abre o texto dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Isto é, Jonas teve alguma visão que o texto bíblico não diz como isso se deu, não diz como isso aconteceu, mas o fato é que ele teve alguma espécie de visão. E notadamente o destinatário, como diz o texto, isto é, a quem Deus fala, é Jonas, filho de Amitai. Essa parte do verso é muito semelhante a 2 Reis capítulo 14, verso 25, que diz Jonas, filho do profeta Amitai. Ora, ambos os textos, portanto, se referem ou referem-se à mesma pessoa, ao profeta Jonas, conhecido no reino do norte. Portanto, embora o livro do profeta Jonas não comece com uma introdução, a semelhança que existe entre esses 2 versos, ou pelo menos partes desses 2 versos, nós podemos assegurar que Jonas está no contexto histórico do 8º século antes de Cristo e, portanto, durante o reinado de Jeroboão II, que reinou de 786 a 746. Entre outras coisas, Jonas profetizou no Reino do Norte a sua expansão geográfica e também foi comissionado por Deus para advertir o povo ninivita. Portanto, o profeta Jonas não é alguém desconhecido. E o verso de número 2 descreve a mensagem que Jonas recebeu de Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Deus comissionou a Jonas, o chamou para pregar, para advertir aqueles que estavam na cidade de Nínive. Jonas é convocado para uma missão. Ele deveria ir a Nínive e clamar contra ela. Clamar contra ela, no texto bíblico, significa levar até aqueles habitantes uma advertência da parte de Deus. E a razão dessa advertência está no final do verso de número 2. O texto diz, porque a sua malícia, ou melhor, a sua maldade subiu até mim. Na visão em que Jonas recebeu, não há uma descrição aqui do comportamento maldoso dos habitantes de Nínive, ou melhor, da natureza da maldade daquelas pessoas. O texto apenas diz que a maldade dos ninivitas subiu até Deus. Contudo, é possível alcançar, compreender alguns detalhes dessa maldade, alguma descrição da natureza dessa maldade, no livro do profeta Naum, que proclamou um julgamento iminente contra Nínive. E ele deu no texto as razões. Abra a sua Bíblia em Naum. Nós vamos ler 2 textos. Naum capítulo 1, verso 14 e Naum capítulo de número 3.
Naum capítulo 1, verso 14. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não seja ou não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o seu sepulcro, porque és vil. Naum capítulo 3, do verso 1 ao 4 e verso 19. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados. Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Veja, a partir desse texto é possível encontrar alguma descrição da maldade dos assírios. Perceba no texto bíblico, primeiro, esse povo é descrito como idólatra. Final aí do verso de número 14, da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Era um povo descrito como violento, início do verso 1 do capítulo 3 de Naum. Ai da cidade sanguinária, aquele povo é descrito como um povo sanguinário. São mentirosos, ainda no verso 1, toda cheia de mentiras. São ladrões e de roubo e que não solta a sua presa. Esse povo também é descrito como um povo que faziam obras, ou pessoas que faziam obras de feitiçarias. Ainda no texto de Naum, capítulo de número 3, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias. Mas eu quero destacar nesse texto apenas a característica de violentos. Aquelas pessoas eram pessoas violentas, pessoas descritas como sanguinárias. Uma das razões pelas quais a malícia, a maldade dos assírios subiu até Deus. Um dos estudiosos dessas práticas dos assírios, que é Tremper Logman, ele diz que, abre aspas, a prática atroz de cortar as mãos e os pés, orelhas e narizes, arrancar os olhos, cortar as cabeças e então amarrá-las nas vinhas ou amontoá-las em frente aos portões da cidade. A total crueldade pela qual cativos poderiam ser empalados ou esfolados vivos, por meio de um processo em que sua pele era gradualmente e completamente removida. Esta atrocidade sistematicamente planejada e imposta pela cidade sanguinária deveria agora ser vingada por Deus. Outro escritor diz, abre aspas, algumas das vítimas eram presas enquanto um indivíduo de um grupo de torturadores enfiava a mão na boca da vítima, agarrava-lhe a língua e a arrancava pela raiz. Em outro lugar, estacas eram pregadas no solo, nelas os pulsos de outra vítima eram presos com cordas, seus tornozelos também eram presos, e o homem ficava esticado, incapaz de mover um só músculo. O executor aplicava-se então a sua tarefa, começando no lugar costumeiro. A faca afiada fazia a incisão e a pele era levantada centímetro por centímetro, até que o homem fosse esfolado vivo. Tais peles eram depois esticadas nos muros da cidade,
Para outros, longos postes aguçados eram preparados. O sofredor, tomado como restante dentre os líderes da cidade, era posto no chão. A ponta aguda da estaca era enfiada na parte inferior do peito. E levantavam então a estaca com a vítima, contorcendo-se em dores. Era colocada no buraco cavado com esse propósito. E o homem ficava ali até morrer. Essa é a maldade que subiu até Deus. Tamanha maldade dos assírios havia provocado a ira de Deus. E, portanto, Deus chamou Jonas, o comissionou para ir a Nínive e apregoar uma mensagem de juízo. Verso de número 3 descreve a convocação de Jonas. Ou melhor dito, a resposta de Jonas à convocação. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, note o contraste entre versos 2 e 3. No início do verso 2, Deus convoca Jonas, usando o termo em português, dispõe-te. E a resposta de Jonas, descrita no verso de número 3, começa dizendo: Jonas se dispôs. Mas a resposta ela é seguida por uma conjunção adversativa para indicar contraste e para indicar negatividade nesse texto. Mas não para atender à comissão, não para atender à vocação de Deus, mas para fugir da presença do Senhor. Agora, é no mínimo curioso ou irônico, o profeta Jonas, o profeta hebreu, quem conhecia Deus, querer fugir da presença do Senhor. Jonas era um conhecedor dos Salmos. Ele cita isso no capítulo de número 2. Certamente ele conhecia o Salmo de número 139, especificamente do verso 7 ao 12, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O profeta Jonas estava tentando fugir da presença do Deus onipresente, o qual ele conhecia muito bem. Uma das razões que nos indica que Jonas conhecia bem a Deus, capítulo 4, verso 2. Duas coisas. Esse texto indica que Jonas conhecia bem a Deus e também indica o porquê Jonas não queria atender à comissão de Deus. Jonas, capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui está a razão. Talvez você já leu o livro de Jonas e fica se perguntando: olha, por que Jonas não atendeu a Deus? Deus é soberano, ele deveria ter atendido a Deus. Aqui está, verso de número 2 do capítulo 4, o porquê Jonas não atendeu à vocação de Deus. Em outras palavras, Jonas estava com medo de que os ninivitas eventualmente se arrependessem e alcançassem o perdão de Deus. Dito de outro modo, em realidade, Jonas queria a destruição da Síria. Jonas era alguém que conhecia toda essa crueldade, violência dos assírios. É por isso que ele não quer atender ao chamado de Deus. Ele não quer o perdão
para os assírios, ele quer a condenação. Por isso, ao invés de atender ao chamado de Deus e ir para Nínive, Jonas ele não foge, ele tenta fugir da presença do Senhor. Ele desce a Jope, encontra um navio que iria para Tarsis, direção oposta ao ponto que Deus o chamou. Ele paga a sua passagem e ele embarca em sua desobediência, voluntária e intencional, sempre descendo voluntariamente e intencionalmente, a despeito do conhecimento que ele tinha de Deus. Verso de número 4. O termo que começa o verso 4 indica aí um contraste. Em outras palavras, não é possível fugir da presença de Deus, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Se você observou bem, o verso de número 3 inicia dizendo que o propósito de Jonas era fugir da presença do Senhor. E ele termina afirmando que ele queria ir para longe da presença do Senhor. O narrador, ele descreve isso com ênfase, como se isso fosse possível, ou como se Deus estivesse limitado a tempo e a espaço. E para cumprir o seu propósito de rebeldia, de desobediência, Jonas embarcou para Tarsis, como diz o texto. Mas, verso de número 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O verso de número 4 termina dizendo que o navio que ia para Tarsis estava a ponto de se despedaçar, tamanha tempestade enviada por Deus. E isso chamou a atenção dos marinheiros e tripulantes, porque certamente eles eram fenícios e conheciam muito bem o mar daquela época. E essa tempestade, ela tinha uma certa especificidade que os conduziu ao medo. O verso de número 5 descreve que eles estavam com medo, tamanha era a tempestade. Vejamos a reação dos marinheiros do verso 5 ao 16. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Eles estavam com medo justamente por causa da especificidade da tempestade. Eram marinheiros experientes, já tinham vivido outros tipos de tempestade, mas aquela ali, do modo que ela se abateu sobre o navio, era algo distinto do que eles já tinham vivido antes. Por isso eles estavam cheios de medo e clamavam cada um ao seu Deus. Jonas, porém, isto é, a despeito dessa grande tempestade, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E aqui começa o interrogatório. Que ocupação é a tua? De onde vens? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Queridos, perceba, verso de número 5, dada a grande tempestade que sobreveio sobre aquele barco, quase levando aquele barco ao naufrágio, os marinheiros ficaram amedrontados e tomaram duas medidas. Verso de número 5. Primeira medida, eles clamavam cada um ao seu Deus. Segunda medida, começaram a lançar ao mar a carga que estava no navio, na tentativa de aliviar o peso, mesmo que isso significasse grande perda monetária. Embora tenham tomado essas duas medidas, a tempestade
agitava o navio. O navio estava quase indo a pique, quase se despedaçando, tamanha era a tempestade. Apesar disso, apesar dessa grande tempestade, apesar que o navio estava sendo agitado de um lado para o outro, Jonas estava dormindo. Veja aí o final do verso 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas não estava tirando uma soneca ou coisa do tipo. Veja que o autor do texto qualifica o tipo de sono de Jonas como um sono profundo. Ele dormia profundamente. A ideia do original era uma espécie de sonho anestésico. É o tipo do sono da indiferença, a despeito do que estava acontecendo. Pelo menos aparentemente, havia uma certa tranquilidade em Jonas. Enquanto os pagãos estavam clamando aos seus deuses, Jonas dormia um sono profundo. Todavia o capitão do navio o aborda. Veja o texto. O capitão fica intrigado. O capitão é alguém experiente com o mar. É um marinheiro que já tinha vivido algum tipo de tempestade semelhante, mas nada como essa. E ele se incomoda com a postura de Jonas. Que se passa contigo? Verso de número 6. Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Certamente, como eu disse a vocês, boa parte daqueles marinheiros era de origem fenícia, e portanto, eram politeístas, adoravam a vários deuses, e o capitão fazia parte desse grupo. Por isso eles começaram a clamar aos deuses. Há uma movimentação para clamar aos deuses a fim de obter o seu favor, porque essa era a ideia deles. Vamos clamar diferentes tipos de deuses, tudo que é possível, porque de algum modo, eventualmente nós podemos alcançar o seu favor. Os tripulantes pagãos, ao perceberem que a tempestade ganhava mais expressividade, eles estavam clamando aos deuses, mas a tempestade ainda agitava o barco. Eles tentam o que podem para descobrir quem estava como culpado. E por isso que no verso 7, acompanhe comigo, eles lançam sortes. Era uma prática da época, e os judeus também acreditavam que Deus regia isso, a ponto do que acontece ao lançar sorte, Jonas ser descrito como o culpado. Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Veja, até aqui o verso de número 7, Jonas está quietinho. Jonas, ele não confessa o seu erro, ele não diz que ele está em desobediência contra Deus. Mas a desconfiança de que havia alguém culpado em meio aqueles tripulantes é resolvida nesse momento. Final do verso de número 7, Jonas é descrito como o culpado. E aí se inicia o interrogatório descrito no verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? No verso 9 está a resposta de Jonas, mas uma resposta sintética, e em realidade, Jonas responde apenas a última pergunta: e de que povo és tu? Ele diz: eu sou hebreu, isto é, ele identifica a sua nacionalidade, mas ele não diz que ele é profeta, nem tampouco menciona que estava tentando fugir da presença de Deus. Mas ao invés dele dizer que ele estava tentando fugir da presença de Deus, ele diz: temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E perceba, a fala de Jonas é bastante intencional, porque normalmente essa descrição, terra vem antes de mar. Mas aqui, mar precede terra.
E ele estava tentando fugir da presença de Deus, o Deus onipresente. Mas ele estava tentando fugir via mar. Quem foi o criador do mar? O próprio Deus. Jonas diz temer ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, mas o desobedece e tenta fugir de Deus, do criador do mar, via mar. Isso nos mostra que Jonas tinha uma boa teologia. Jonas conhecia de fato a Deus, mas o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua atitude não estava condizendo com a sua crença. Em realidade, estava contradizendo a sua crença. Verso de número 10. Então, diante disso, diante da fala de Jonas, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Perceba a diferença entre a primeira conversa do capitão com Jonas: clama o seu Deus, talvez ele vá nos ouvir. Depois deles tomarem conhecimento do Deus de Jonas, veja o que o texto diz: eles ficaram possuídos de grande temor. Porque Jonas estava fugindo da presença de um Deus? Não, estava fugindo da presença do Senhor. Jonas havia contado aos tripulantes que estava fugindo da presença do Senhor, e eles foram tomados de um grande temor. Na verdade, lá no verso 5, descreve que aqueles marinheiros já estavam cheios de medo, por causa da especificidade da tempestade, mas ao ouvirem a declaração de Jonas, bem como perceberem também que a tempestade só ganhava mais expressividade, eles temeram ao Senhor, eles perceberam que o Senhor estava agindo. Versos de número 11 e 12. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Não havia o que aqueles tripulantes ou marinheiros fizessem. O mar só ganhava mais tempestade, por assim dizer. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ora, dado que foi o próprio Deus que enviou aquela tempestade, e Jonas conhecia a Deus, ele declara temer ao Senhor, Criador do mar e da terra. Obviamente, os marinheiros que já tentaram de tudo para solucionar o problema, já lançaram pertences ao mar, já lançaram tudo que era possível, mesmo que isso significasse alguma perda monetária, já clamaram aos deuses, mas só ganhava mais tempestade. A tempestade estava se tornando mais tempestuosa. Obviamente, a medida está correta. Vamos perguntar a Jonas: que te faremos para que o mar se nos acalme? Essa pergunta está acompanhada de medo. Essa pergunta está acompanhada de tudo que eles viram até aquele momento. O mar estava revolto, mas eles se assustam com a resposta de Jonas no verso de número 12. Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Dito de outro modo, Jonas estava dizendo: eu sou o problema, e a resolução do problema passa por mim. Em outras palavras, eu devo ser sacrificado, portanto vocês podem me lançar ao mar. Mas a reação inicial dos marinheiros, assustados e admirados com tudo que estava acontecendo à volta, ao invés de atenderem automaticamente ao pedido de Jonas, porque eles já sabiam a essa altura que de fato Jonas era o problema, verso de número 13, eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas, mais um mas no texto, não podiam,
porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Deus estava por detrás daquela tempestade. E, portanto, logo que os marinheiros perceberam que não alcançariam a terra, embora eles estivessem próximos à terra, perceberam que, de fato, o Deus de Jonas estava por detrás dessa tempestade e que a resolução passava por Jonas. Verso de número 14, a reação deles é: clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Antes de atenderem ao pedido de Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, os marinheiros clamaram ao Senhor e fizeram 2 pedidos, que estão aí no texto. Primeiro, que não pereçamos por causa da vida deste homem. Segundo, não ponha contra nós sangue inocente, porque da perspectiva deles, Jonas era alguém inocente, tá? Jonas era alguém culpado da perspectiva de Deus. Em outras palavras, os marinheiros estão dizendo: nós não temos nada a ver com esse problema. O problema é de Jonas. Eu acho bonito como eles terminam. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os marinheiros reconheceram o Deus de Jonas como aquele que tem poder sobre a criação e que estava regendo aquela tempestade. Eles terminam dizendo: fizeste como te aprouve, isto é, fizeste conforme a sua vontade. E finalmente eles atendem ao pedido de Jonas. Acompanhe comigo. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Pelo fato do mar ter se acalmado, veja, eles estão desde o início tentando acalmar o mar. Lança coisas ao mar, além dessas coisas ao mar, eles oram aos deuses, a diferentes tipos de deuses. Eles lançam sortes na tentativa de acalmar o mar, mas isso não teve nenhum resultado. Como o texto diz, a tempestade só ganhava maior expressividade e volume. Lançaram Jonas, a tempestade se acalmou. E a reação dos marinheiros, eles reagem aí de 3 modos. Eles comparam: tudo que fizemos não teve resultado. Agora que lançamos Jonas ao mar, resolvemos o problema. Então, primeiro, verso de número 16. Temem em extremo ao Senhor. Perceba como o escritor escreve a sentença. Eles não somente temem ao Senhor, eles não somente estão com medo, conforme o verso de número 5, eles temem em extremo ao Senhor. Segundo, eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Terceiro, eles votaram votos. Ora, quando a tempestade começou, eles clamaram aos deuses, mas no transcorrer da tempestade, eles conheceram ao Deus de Jonas. E quando termina a tempestade, se eles iniciaram clamando a deuses falsos, eles terminam clamando ao Deus soberano que rege absolutamente todas as coisas. Parece-me, pelo texto bíblico, que houve algum tipo de conversão entre os marinheiros e tripulantes daquela embarcação. Verso de número 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus demonstrou a sua misericórdia a Jonas, designando um grande peixe para apanhá-lo, sobretudo para colocá-lo na rota correta de cumprimento de sua missão. E milagrosamente, Jonas esteve no ventre daquele grande peixe por 3 noites, ou melhor dito, por 3 dias e 3 noites.
Dito de outro modo, embora Jonas quisesse a morte ao invés do arrependimento, tomai-me e lançai-me ao mar, na cabeça de Jonas, não era nenhum tipo de arrependimento, era a morte. Ele queria a morte ao invés do arrependimento, mas Deus o preservou, graciosamente, milagrosamente, com muita misericórdia, Deus o preservou a fim de que ele cumprisse a missão dada e aprendesse, mediante o cumprimento dessa missão, duras lições. Queridos, esse texto do capítulo de número 1, ele tem alguns ensinamentos, e eu quero destacar pelo menos 3 deles para a nossa vida. Isto é, o que eu fiz com vocês inicialmente foi ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, e agora eu quero extrair alguns ensinamentos desse texto para a nossa vida prática. Como um texto como esse, escrito há muitos anos atrás, de um personagem que está no 8º século antes de Cristo, tem implicações para as nossas vidas no século 21. Primeira delas, pare de fugir da presença do Senhor. Dito de outro modo, pare de fugir daquilo que é correto e justo. Pare de desafiar a Deus, não há atitude mais insensata do que essa. Perceba que Jonas, ao fugir da presença do Senhor, daquilo que era correto, daquilo que ele deveria fazer, apenas enfrentou problemas, a ponto de falar: eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Tem pessoas fugindo da presença do Senhor, sabe o que é correto, já esteve na igreja, conhece as Sagradas Escrituras, sabe que Deus é onipresente, mas tenta continuamente, à luz das suas práticas, fugir da presença do Senhor. Reconheça hoje o seu erro, conserte e volte ao Senhor, pois tentar fugir dele é tolice. Segundo, o livro de Jonas demonstra que ele era um profeta que conhecia Deus. Eu disse isso a vocês. Eu li com vocês o verso 2 do capítulo 4 e acrescento o verso 9 do capítulo 1, que diz, Jonas diz: temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Ora, embora Jonas conhecesse a Deus, tivesse uma teologia correta, ele não viveu, ou pelo menos não teve atitudes de acordo com o seu conhecimento. Não há dúvidas, queridos irmãos, que ter uma teologia correta, de que ter um conhecimento saudável das Sagradas Escrituras e, portanto, um conhecimento saudável de Deus, seja necessário. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Mas esse conhecimento precisa amoldar a prática, isto é, o modo de viver tem de estar de acordo com a boa teologia. Eu aproveito o ensejo para lhe fazer uma pergunta. O seu modo de viver reflete o seu conhecimento de Deus? Isto é, as suas ações, o seu modo de ser neste mundo, o seu modo de ser um esposo, um pai, uma esposa, um filho, um estudante, um trabalhador, um empresário e tantas outras atividades que eu e você temos nessa sociedade, são orientadas pelas Sagradas Escrituras ou as contradizem? Tem crentes pensando que é suficiente pertencer a uma denominação evangélica. É suficiente ir aos cultos, sobretudo domingo à noite, porque alguns é modéstia, muitos não gostam de escola bíblica dominical. Na verdade, a maior parte da igreja evangélica brasileira, que é oba-oba, que é o louvorzão, vamos fazer uma tarde do louvorzão. Aí funciona, sobretudo se tiver algum cantor gospel. Mas o meu ponto é, como está a nossa prática? A crença que nós professamos ter
ela é refletida no nosso modo de ser neste mundo. Jonas era alguém contraditório. Ele confessa conhecer a Deus, temer a Deus, que fez o mar e a terra. Ele sabia de Deus, ele descreve Deus no verso 2 do capítulo 4 muitíssimo bem. Mas a sua prática era de desobediência, de tentar fugir da presença de Deus. Nossa prática, queridos irmãos, tem de estar de acordo com aquilo que conhecemos. Não adianta ter um conhecimento teológico, sustentar alguns certificados ou diplomas, coisas do tipo, se a sua prática é pífia. Nós queremos poder de Deus, nós precisamos do poder de Deus, não para fazer um culto mais agitadinho, mas para ter caráter, para ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, um bom trabalhador, um bom estudante, um bom empresário, um bom supervisor, um bom gerente. É para isso que nós precisamos de poder de Deus. Usando as palavras de Paulo aos Colossenses, para que vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo. E eu termino com uma terceira e última aplicação. Descansemos o nosso coração na soberania de Deus. Ele está no controle de tudo. Perceba no texto, foi Deus quem chamou Jonas, foi Deus quem enviou a tempestade sobre o navio, Deus estava no controle da conversa de Jonas com os marinheiros, e finalmente foi Deus quem preparou um grande peixe para apanhá-lo. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua vida, dificuldades e aflições. Talvez, em uma linguagem figurada, você esteja no ventre do grande peixe. Poucas pessoas sabem o que você está passando. Está doendo e dói muito. Eu quero dizer algo a você. Você serve ao Deus soberano. Nada, absolutamente nada escapa ao seu controle. Portanto, descanse nele. Você fala, nossa, mas é difícil, Luiz, descansar em Deus. Eu sei disso. Ore para que o Espírito Santo acalme o seu coração e aplique essas verdades na sua vida, porque nós servimos a esse Deus que está no controle de absolutamente tudo. E eu gostaria de ser bastante enfático e descrever esse tudo, não apenas como aquelas coisas grandes, mas com as coisas menores possíveis, com as coisas que eu e você qualificamos como irrelevantes. Deus também está no controle dessas coisas. Amém? Descanse o seu coração em Deus. Tenhamos uma palavra de oração e depois comentamos, temos perguntas e respostas. Senhor, obrigado mais uma vez, porque a sua palavra ela foi lida, explicada e aplicada. Que o teu Santo Espírito aplique essa palavra no coração de cada irmão presente e eventualmente daqueles que vão assistir essa exposição pelas mídias sociais. Ó Deus, eu quero orar por aqueles irmãos que estão passando dificuldades. Nós estamos em dias difíceis, e há problemas de diversas naturezas, desde conjugal, passando pelo financeiro, familiar, também de saúde. Que essa palavra de que o Senhor é soberano não caia em um solo não fértil, mas que seja uma palavra aplicada no coração dos meus irmãos pelo teu Santo Espírito, levando cada um deles a descansar no Senhor. E, ó Deus, eu aproveito o ensejo para pedir, encha-nos do teu Santo Espírito, dá-nos a plenitude do Espírito, para que vivamos de acordo com a sua palavra. Mas, Senhor, dá-nos um coração submisso à sua palavra, e que o nosso modo de viver, as nossas ações, decisões e atitudes estejam de acordo com a sua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.